haverá fomes e terremotos em vários lugares. E ele continua, Mateus 24, 8. Tudo isso será o início das dores de parto. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Versículo 10. Naquele tempo, muitos abandonarão a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Eu normalmente gosto de resumir isso assim: que muitos abandonarão a verdadeira fé. E ele continua: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, será livrado, será tirado para fora. E ele diz, e este evangelho, eu gosto porque ele enfatiza: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Povo precioso, eu quero começar daqui e resumir para vocês. Eu libero os 4 cavalos do céu. E eles estão na glória do Senhor. E tudo era glorioso. Os 4 cavalos gloriosos. Me desculpe, mas o que significa isso? Então ele disse: são os 4 evangelhos gloriosos enviados aos 4 cantos da terra. Se esta profecia é a mais central, tudo que o Senhor descreveu, e eu tenho certeza que se isso é assim hoje, se há engano, as guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes, hoje, eles teriam dito para Jesus que ele era o profeta da destruição. Eles o teriam chamado profeta da destruição. Então eu amo isso. Quando as pessoas escrevem nos seus jornais: o profeta da destruição apareceu novamente. Eu sei. Se você começar a andar nos passos de Jesus, de todo nome que eles o chamaram, te chamarão também. Mas não se preocupe. Vamos continuar andando. Continue andando. Continue andando. Não retroceda. Continue andando. Não pare de andar. Until you find yourself in the kingdom.
até que você se encontre no reino de Deus. Ouça isso muito cuidadosamente. Se esta profecia é a mais central, e os 4 evangelhos gloriosos, então em toda a escritura que eu for no evangelho, eu vou encontrar essa profecia. Mateus documentou isso em Mateus 24, que nós lemos hoje. Marcos, ele escreveu em Marcos capítulo 13. Lucas registrou-a em Lucas 21. Mas quando você entra em João, você não ouve João falando sobre ela. Então, mais tarde, você entende por quê? Porque João tinha que receber a revelação para interpretar a profecia no tempo real agora. De novo, a profecia é falada, mas há uma necessidade da forma como ela vai se cumprir, que haja uma tradução que fará com que todos entendam qual era a mensagem. Quando é o tempo profético? Aleluia. Ouça, povo precioso. É por isso que João recebe a revelação. E ele a colocou em Apocalipse capítulo 6. E você vê em Apocalipse 1, como sempre, minhas filhas das vilas, vocês são a igreja do avivamento. Qualquer nação que não ver você na sua terra não vai entrar. Vocês são os do avivamento. Vocês são a razão pela qual Jesus pode estar alegre. Porque agora vocês são a razão que Jesus agora pode apreciar a obra da cruz. Meus filhos e filhas das vilas, os pobres. Se qualquer nação não ver isto, eles não vão entrar. Mas ouça isso, deixe-me resumir para vocês agora, de uma forma simples. O livro do Apocalipse, ele revela o plano de Deus que virá. Em Apocalipse 1, 2, 3, ele fala principalmente sobre preparar a igreja. É por isso que ele fala sobre arrependimento lá. É por isso que ele está dizendo: lembre-se do lugar de onde você caiu. Meus filhos e filhas, agora agarrem isso. Ele está falando sobre enviar os 7 espíritos. É por isso que ele está falando dos poucos em Sardes, que não mancharam as suas vestes. E eles vão andar com o Cordeiro, porque eles são dignos. Digno significa santo, meus filhos e filhas. Então vocês estão vendo como é simples. Apocalipse capítulo 4. Ele fala sobre o trono de Deus. E lá ele fala sobre os 4 seres viventes.
Então os 24 tronos. See that the crowns have been placed down to worship Jehovah. E ele também viu que as coroas foram colocadas, foram tiradas para adorar a Jeová. Wakizao chini kumwabudu Yehova na mwanakondoo wake. Significando que eles tiraram as suas coroas, lançaram aos pés dele. So you see Revelation chapter 4. Então você também vê Apocalipse 4. Introduces you to the throne of God. Introduz você no trono de Deus, Where the instructions come that affect your life. de onde vem a instrução para aperfeiçoar a tua vida, Where the blueprint, the plan was released from for your de salvation. onde foi liberado o plano da tua salvação. And he's emphasizing that let us bow down and release our crowns before the Lord. E ele está enfatizando: vamos nos prostrar e entregar as nossas coroas diante do Senhor. Let us lay down our achievements. Crown is achievement. Vamos colocar as nossas conquistas. Coroas são conquistas As we worship Jehovah and the Lamb. para adorarmos a Jeová e ao Cordeiro. Revelation chapter 5. Apocalipse capítulo 5. My daughters, do you see how simple it is? Minhas filhas, vocês veem como é simples? In these days, Nestes dias, God has released His Spirit. Deus liberou seu Espírito. Unveil the word. Ele desvendou a palavra So that even simple ones from the villages will understand. para que até mesmo os simples das vilas possam entender. Even the babes. Até mesmo os bebês. Listen, precious people. Então ouça, povo precioso. Chapter 5 of Revelation. No capítulo 5 de Apocalipse, He introduces a scroll. ele introduz um rolo, um livro. That scroll has 7 seals. E este rolo tem 7 That's why selos. he says E é por isso que ele diz the end is yet to come. que o fim ainda virá. The end is when the 7th seal is opened. O fim é quando o 7º selo for aberto. Let me go very slowly here. Deixe-me ir bem devagar You aqui. read Daniel chapter 12. Se você ler Daniel capítulo 12, Daniel saw the wedding of the Lamb. Daniel viu as bodas do Cordeiro. In other words, Daniel saw the return of the Messiah. Em outras palavras, Daniel viu o retorno do Messias. And he saw that information E ele viu que aquela informação of the things that would happen das coisas que aconteceriam before the Messiah appears antes do Messias aparecer was put in a scroll foi colocado em um rolo and sealed. e foi selado. And he was told, E foi dito a in ele, the end, no fim, people will run up and down as pessoas vão correr para cima e para baixo, looking for understanding, buscando entendimento, wisdom, sabedoria, conhecimento what is in this scroll. sobre o que é que está naquele rolo. Revelation chapter 5, Apocalipse capítulo you see, 5, it talks about the scroll. você vê que ele fala sobre um rolo, um livro, It has 7 seals. e ele diz que ele tem 7 selos. Mama, vile saa zingine mnaweza kachukua hizi certificate za watoto zenu. Sabe quando uma mãe faz, quando ela quer explicar algo para uma criança pequena? Alafu mnafanya hivi. Então, se você não sabe, muitas vezes as pessoas não sabem o que é um rolo. Então você explica. Alafu mnafunga ama O que é um mnaweka rolo? miti. Kuna miti Como kuna você gamu, explicaria? unaweka gamu na gamu nayo. Como você explicaria para uma criança? Can you explain to them that? Explica isso. Você pode explicar isso para eles? Ama title deeds ya ardhi. ama cheti cha umiliki wa shamba yako, kisha unakiviringisha, unakifunga pamoja na uzi au kamba, ama unachukua nta ya mti gamu, alafu unashikanisha zile pande za mwisho Isipunguke. ili isifunguke. The meaning of that O significado disso what is in here é que o que está aqui is treasure. é um tesouro, It's very important. é muito importante. Precious people. Povo precioso, That is what the Lord did in heaven. foi isso que o Senhor fez no céu. He took the scroll Ele pegou o rolo, and then he folded it and sealed it. então ele fechou e selou. But he put 7 seals. Mas ele colocou 7 selos. And so he says Então ele diz, in
Revelation chapter 5. Em Apocalipse capítulo 5, They were looking for somebody eles estavam procurando por alguém all over em todo lugar. who can open for us this scroll. Quem pode abrir para nós este livro? Why? Por quê? For example, Por exemplo, maybe time has come talvez o tempo tenha chegado for you to show that title deed to somebody. para que você possa mostrar esse documento para alguém, Or the certificate to be used by your son or you. como um certificado para ser usado por você ou pelo seu filho. Time had come to open it. O tempo tinha chegado para abri-lo. Can you imagine if you cannot open the knot? Você pode imaginar se você não consegue abri-lo? pale ulipofungia, The knot. Se você não consegue abrir o nó, You must look for somebody who knows how to open that knot. você tem que procurar por alguém que seja capaz de abrir aquele nó. If you don't open, you're in trouble. Se você não abrir, você está com problemas. Same thing happened in heaven. A mesma coisa aconteceu no céu. In chapter 5 of Revelation. Em capítulo 5 de Apocalipse. Yohana. It was time to open, to start opening. Já era tempo de abrir, de começar a abrir. Nobody could be found to open. Mas ninguém foi achado que pudesse abrir. They looked. Eles procuraram. They went everywhere, moving things, searching everywhere, heaven and under the earth. Eles procuraram em todos os lugares, no céu, na terra e debaixo da terra. Ardhi. Nani anaweza kutusaidia hapa? Nani awezaye kutusaidia hapa? Atufungulie hili gombo. Atufungulie hili gombo. And then Então, huzuni, sadness a came. tristeza chegou. Ingia. Because they said if we fail to open this, Porque ele disse que se falhassem em abri-lo, there is trouble. haveria problemas. And then finally, before just when they were about to begin weeping, Então, finalmente, quando João estava começando a chorar, the voice said, o Senhor disse: weep not, não chore, cry not, não chore. to the lion O leão of the tribe of Judah, da tribo de Judá, the root of David, a raiz de Davi, on the cross, na cruz, on the cross, na cruz, he triumphed. ele triunfou. So he is able, Então ele é capaz, authority, ele tem autoridade, power, ele tem poder, wisdom, ele tem sabedoria open the scroll. para abrir o livro. Jesus is important in the book of Revelation right now. Então você vê como Jesus é importante no livro do Apocalipse agora. Yohana sasa hivi. You see how the book is very simple, precious daughters. I have Vocês veem como o livro é simples, preciosas filhas do Senhor. Jesus opens the scroll, Jesus abre o livro, but when he opens the first seal, mas quando ele abre o primeiro selo, then you are in chapter 6. quando você está no capítulo 6, He opens the first seal. ele abre o primeiro selo. There are signs, Há sinais, there are things há coisas that happen to the earth. que acontecem na terra. Why? Por quê? When the first seal opens, Quando o primeiro selo é aberto, Funguka. the first living creature around the throne, o primeiro ser vivente que está ao redor do trono, Enzi cha Mungu mwenyewe, cha Mungu Mwenyezi he comes out, ele sai anajitokeza, anajitokeza and he commands e ele ordena the release of the white horse. a liberação do cavalo branco. upe. And we have spoken at length Na E nós já falamos muito that the white horseman, que o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, comes with a bow, ele vem com um arco and he's on a white horse, e ele está no cavalo branco and he has a crown. e ele tem uma coroa. So he looks like the Messiah. Então ele se parece com o Messias. And yet we know he is not. Mas nós sabemos que ele não é. The church in Kenya, you are up, you are at another level. A igreja do Quênia já está num outro nível. I have taught this right here. Eu já ensinei isso aqui. He carries the bow, Ele carrega um arco, he has a crown, ele tem uma coroa he's on a white horse. e ele está num cavalo branco. He wants to counterfeit, look like
Ele quer enganar, ele quer se parecer com o Messias. Mas ele não é. Because the Messiah removes a sword from his breath. Porque o Messias, ele tem uma espada na sua boca. With a sword Ele vem com uma espada and not a bow. e não com um arco. Listen to me. Ouçam-me. His name is deception. I'm O trying no- to hurry up a bit. His o name nome- is deception. O nome dele é engano. The lies As mentiras, that Jesus prophesied. das quais Jesus profetizou. Be careful Cuidado, that no one deceives you. que ninguém vos engane. That was the first prophecy Hiyo ndiyo ilikuwa unabii wa kwanza that Jesus gave. ambayo Yesu alipeana. For just a moment. Espera um pouco. Whom did Jesus give the prophecy? Para quem Jesus deu esta profecia? Because Por quê? look at Olha this. isso. They were walking with Eles him. estavam andando com ele, The os disciples. discípulos. And then they E realized então eles entenderam he was talking about his return. que ele estava falando sobre o seu retorno. And then they followed him on the Mount of Olives. Então eles o seguiram até o Monte das Oliveiras. When he was seated. Eles estavam sentados. And the Bible says, E a Bíblia diz and they approached que him eles se aproximaram dele, privately. em particular. Privately. Em particular. So when he was saying, Então ele estava dizendo: make sure that nobody lies to you. tenha certeza que ninguém vai mentir para vocês. Some will come and say, I am the Christ. Alguns virão e dirão: eu sou o Cristo. The deception. O engano. Where was Jesus saying deception would come? Onde Jesus estava dizendo que o engano viria? Now you understand. Agora vocês entendem. It was the church. Era para a igreja. He was talking about the Ele church. estava falando sobre a igreja. That deception would come to the Que church. o engano viria para a igreja. And what HIV/AIDS curada. My lords and my fathers, the Lord, Meu your Senhor e God, meu has Pai, done a o wonder Senhor teu again. Deus fez uma maravilha novamente. Bwana Mungu wako ametenda ajabu kubwa tena. Ezekiel Malela, Ezekiel Malela, a 13-year-old, Ezequiel Malela, Kijana wa 13 miaka anos de 13, idade, de Matunda, kutoka Matunda, was born HIV positive nasceu alizaliwa HIV/AIDS akiwa na virusi vya positivo and ukimwi was confirmed at the age of e 8 foi months. confirmado akathibitishwa na virusi com a vya idade de ukimwi 8 umri wa miezi meses. 8. When he was at the point of death, Quando ele estava no Wakati ambapo ponto da alikuwa katika kiwango morte, cha kufa, very seriously muito ill. seriamente akiwa mgonjwa enfermo, sana maututi. And on 13th March no dia 2010, 13 de março de 13 mwezi 2010, wa 3 mwaka 2010, when he was tested for HIV, quando ele foi Alipopimwa testado para iwapo ana virusi vya HIV/AIDS, it was confirmed that he foi was HIV confirmado positive. que ele era ikadhibitishwa ya kwamba HIV/AIDS ana virusi vya positivo. ukimwi. And NASCOP is always very E a stringent. NASCOP Na NASCOP normalmente ni é wale muito ambao wana rígida uchunguzi wa ukali In kabisa. infants, com Katika crianças. watoto, we use the DNA PCR. Nós usamos o Tunatumia DNR-PCR, o algorithm. hiyo teste. ndio sasa mpangilio. For early infant É diagnosis. isso que nós usamos para o diagnóstico de crianças. Muito, muito rígido. And he was started on care Ele Hivyo basi começou akawekwa no katika tratamento madawa, right from the same no day. mesmo moja kwa dia. moja katika siku hiyo He was put on Ele foi ARV colocado akawekwa katika no madawa ya kupunguza makali. RAVs com, Baada ya kuandaliwa, os preparativos. a complete summary Nós temos Tuna resumo muhtasari completo from the very hospital do mesmo kutoka katika hospital hospitali hiyo where he hiyo, was tested aonde ele positive. foi mahali ambapo testado alipimwa na kuchunguzwa positivo. akapatikana na virusi And vya where ukimwi. now again the Lord did Mas a wonder. então Na agora mahali ambapo tena novamente o Bwana Senhor akatenda fez ajabu uma kubwa. maravilha. It is in Mabusi Health Center. Foi Iko no katika centro de Magusi, And the Mabusi Health Center. Mabusi, o Mabusi Health centro de Center. saúde This em is the Mabusi. CCC, form. Ele Na hii ndio preencheu fomu yake ya esta CCC, formulário summary, CCC. muhtasari wake. Este é o formulário para Ezequiel We even Malela. have his CCC number or unique number. Ele tem um Tunaye número nambari específico, yake ya o número kipekee do ya CCC, 159 159 83 00 622. It is in the database Está of na NASCOP. Iko katika data, orodha hiyo está ya dentro NASCOP. The date das, confirmed positive. dos Tarehe
formulário da NASCO akiwa na virusi vya is ukimwi. clearly written está here. claramente Imeandikwa wazi escrito kabisa aqui. hapa. And he was started on ARVs. E ele Hivyo começou basi com os akaanzishwa madawa ya RAVs. kupunguza makali He ya was ukimwi. medically E eligible. ele foi, Kwa sababu ele alikuwa foi amefikisha umri wa considerado apto pelos médicos. Ezequiel Walela Matunda, Quênia. And he was started on E ele ARVs. começou Hivyo basi nos akaanzishwa madawa ya kupunguza makali He ya was ukimwi. medically eligible. porque ele foi Alikuwa considerado amefikisha umri wa matibabu medicalmente, wa kustahili pelos matibabu. médicos, ele foi considerado apto para o Tarehe 30 programa. mwezi wa Aprili mwaka 2010. He was started on Zidovudin Ele começou basi com akaanzishwa akapewa madawa ya Zivogudin, and Lamivudin. na Lamivudin. na Nevirapine. That was the drug, Estas foram the drug regimen at os that time. regimes Hiyo das ndio mpangilio drogas que madawa ele ambayo tomou alipewa wakati naquele huo. tempo. Later on, Mais tarde, On 6th November, no dia Tarehe 6 de 6 novembro Novemba last year, do ano 2021, passado, de mwaka uliopita, mwaka 2021, he was changed to akabadilisha tenofovir ele akapewa continuou Tenofovir plus com Lamivudin todos pamoja os na Lamivudin, médicos. plus Dolutegren. pamoja na Toludrugen. That is because of Isso optimization. é por Hiyo ni kwa causa da... sababu ya optimization. Ele We want to get precisava the de um maximum, tratamento forte. effect of the Nós ARV. precisávamos ter Tunataka um ili efeito kwamba maior no kuchunguza tratamento ile athari dele. kamilifu ya We yale even madawa. have the records of his CD4 Ele count. até mesmo tunazo tinha os recorde zake za recordes, CD4 count yake. And ele one estava of the, registrado. of the parameters E here nós, shows that he was nós temos immunosuppressed. todos Na os registros ya aqui, stakabadhi hapa inaonyesha ya kwamba alikuwa na kinga ya chini Because he had a CD4 less than 1,000 kwa sababu CD4 count yake ilikuwa chini ya 1000 at the age of 3-4 years. katika chini ele ya tinha uma miaka contagem mitatu minne. alta de vírus da HIV/AIDS desde os 4 anos. Hii ndio Então hali essa é a ambamo situação na Ezekiel qual Malela amekuwa Ezequiel ndani yake, Malela estava vivendo. HIV positive, HIV/AIDS akiwa na virusi vya positivo, ukimwi, Going on in care, passando pelo akiendelea na tratamento, but nothing changes the status of mas HIV. nada muda o lakini hakuna status do kitu HIV/AIDS. kinachobadilisha hali ya virusi vya We ukimwi. always tell them, Kila wakati huwa tunawaambia prepare them Nós very well. apenas Na o kuandaa sustentamos vyema e kabisa, preparamos once muito bem, positive, porque uma vez que você é positivo, você será positivo para sempre. Você tem que aprender a viver com o seu resultado positivo. We call it positive living. Será uma vida kuishi para sempre positiva, porque não kwa tem sababu hakuna saída. njia nyingine mkato, But something Mas changed. algo bali mudou. kitu kilibadilika. Ezekiel, Ezequiel, for the very first time, pela primeira mara ya vez, kwanza attended kabisa the Lord's foi a meeting reunião do Senhor. on 4th and 5th No dia 4 e 5 de agosto mwezi wa nane Jamhuri de this year. 2022, aqui em Jamhuri, nos campos de Jamhuri, National repentance na meeting reunião de arrependimento nacional, that the Lord stormed que o Senhor formou and changed it into a healing service. para e transformou em serviço de cura. Sim, And at that very naquele moment, momento, the testimony of o Alfred testemunho de Alfred de Siaya was being estava presented sendo apresentado by his own very doctor. pelo seu próprio médico. Ezekiel knew and had heard that God was going to Ele visit. sabia e tinha ouvido que Deus iria visitar. From the first day, he kept on Pela asking, when primeira is the Lord vez, God of the ele mightiest ficou prophets of the Lord perguntando, going to enter this quando que field? o Deus dos mais poderosos profetas do Senhor vai entrar neste campo? And he forced his way to the E então front. ele forçou o seu caminho até chegar na frente. Hoje, neste lugar, The healing anointing a of the unção Lord de cura has do now Senhor arrived. agora chegou. Uponyaji wa Bwana umekwisha wasili sasa. Hallelujah. Aleluia! All diseases under the sun, even Todas at as home, enfermidades debaixo do sol, até mesmo nas suas casas, commanded you eu comandei obey the vocês blood of para Jesus. obedecer o sangue de Jesus. Mamlaka ya damu
ya Yesu. Strictly based on the words of my estritamente baseado tongue. nas palavras da minha maneno ya ulimi língua. wangu. In the mighty name No of Jesus. poderoso Katika nome jina de kuu la Jesus, Yesu. Because I've decreed the porque blood eu of Jesus decretei all o over sangue de here. Kwa Jesus sababu em todo nimetangaza este damu lugar. ya Yesu kote hapa. So everyone, everywhere Então here todos now, em todo kila este mtu, lugar kila aqui mahali hapa agora, sasa, now you can receive your agora healing. você pode sasa mnaweza receber a kupokea sua uponyaji cura. wenu. I have now declared Eu agora the declarei authority a of the blood of autoridade do Jesus. sangue Sasa de natangaza Jesus. mamlaka ya damu ya Yesu. Everybody receive your healing Todos recebam a sua cura agora. in the mighty name No of Jesus. poderoso nome de kuu la Jesus. Yesu. And when he reached E the quando front, ele chegou lá na frente, when he, as the testimony was being enquanto o given, testemunho estava sendo dado, he started feeling like the eyes were being, someone was pulling some ele strings from the sentiu eyes. como se alguém tivesse arrancando algumas And it was itching. algumas fitas do olho dele e do rosto dele também, como se fossem linhas naquele minuto. Some things were being pulled out of the eyes. Linhas, como se linhas estivessem sendo tiradas dos olhos dele. Naquele momento exato, Ezekiel was not even able to look to who had blood vision Ezequiel não era nem capaz de ter. and had also double Ele vision. tinha também visão dupla. Started seeing well. Então, naquele momento, ele se tornou forte. Yes. And when E quando the guardians noticed os that at guardas home, observaram isso, that the boy's health was changing drastically. que a saúde do jovem, do menino, estava They took him mudando back to his own doctor. drasticamente, quando eles perceberam em casa os guardiões, And they did some eles tests. levaram o menino para o hospital para fazer alguns testes, muito relutantemente, Because they did not understand why they should. porque eles não entendiam por que deveriam fazer um teste. But then rapid Mas test então, found o HIV teste negative. rápido tornou-se HIV/AIDS negativo. Hallelujah. They referred the child for HIV Eles ELISA então testing. verificaram a criança para o teste ELISA In a referral em um hospital de hospital, referência, Moi Teaching and Referral o Hospital. hospital de referência MOI. That was on 24th Foi no August dia 24 de agosto de 2022, the very same month of no the mesmo visitation. mês da visitação. And to our E shock, para o nosso choque, it turned out negative. o teste o resultado foi negativo. They stamped. Very sure. Com muita certeza. But they did not stop Mas não there, parou aí, because this was a porque complicated esse era um case. caso complicado. Eles tinham os arquivos, He's on drugs. ele estava tomando as But drogas, now, they even have the CD4. mas level. eles até tinham o CD4, o nível 4 dele negativo, e então ele passou pelo teste do PCR. Então eles levaram para o laboratório Lancet. Powerful son. Muito poderoso. This was on 27, Isso foi no dia 27 de setembro neste ano. And they did a PCR E eles HIV-1 fizeram qualitative. o teste PCR qualitativo. And the results are E here. também está aqui negativo. This is a Isso é wonder. uma maravilha. Isso é uma maravilha que por muitos anos Many people have longed to see Jesus muitas pessoas at his power. ansiavam ver Jesus no seu poder. But look at the irisho la nguvu. Look at the display Mas of vejam power. a demonstração de poder. The senior government doctors Os at your level médicos 6 mais and commanders. sêniores do governo estão aqui. Eu estou falando dos médicos de hospitais nível 6.
E eles são muito rígidos. Até esta manhã eles estavam fazendo conferências e conferências, até que nesta manhã eles procuraram todas as informações. Todos estes médicos eles vieram hoje para testificar. HIV/AIDS confirmado positivo no dia 30/4/2010. Confirmado. O número específico do paciente. What a mighty day here Que today. dia poderoso aqui hoje! What a blessed day here Que dia today. abençoado aqui hoje! What a mighty, mighty day Que here dia today. tão poderoso aqui hoje! The healing anointing of the A Lord. unção de cura do Senhor, The power of o God poder de Deus, has now arrived agora here. chegou aqui. The healing anointing of A the Lord unção de cura do Senhor has now arrived agora here. chegou aqui. Any moment A from qualquer now, momento a partir de agora, everything is going to break tudo loose vai here. romper aqui. And we are live on E nós TV. estamos ao vivo na TV. Mighty Father Jehovah, Poderoso Pai Jeová, thank you for the blood of obrigado Jesus. pelo sangue de Jesus. I command you now Eu comando vocês agora to receive para your receber a sua cura. Everybody Todos here, aqui, receive your receba a healing sua power. cura agora. The blood O of sangue de Jesus, Jesus, let it now que ele flow. agora flua, Touching tocando as people, pessoas, curando as pessoas, restaurando as pessoas. Está consumado no poderoso nome de Jesus. E com o decreto do eterno sangue de Jesus, HIV/AIDS foi deletada e testou negativo. Isto foi no dia 27 de setembro deste ano. E eles fizeram o teste de PCR HIV/AIDS1 qualitativo. E também está aqui negativo. Isto é uma maravilha. Por muitos anos, muitas pessoas ansiavam por ver Jesus com seu poder. Mas olha a demonstração de poder. Os médicos mais sêniores do governo estão aqui. Nós estamos falando de hospitais nível 6. Nível 6. A HIV/AIDS foi restaurada, deletada. Laboratório Lancet, o laboratório mais conceituado no Quênia e fora do Quênia, testou e comprovou: Ezequiel Alela é negativo. Não existe mais o vírus da AIDS no sangue dele. Negativo.
Laboratórios ARL. Laboratório número tem um número específico, comprovado, certificado, e então o resultado negativo. Laboratórios ARL. Excelência em serviços laboratoriais. E depois que Ezequiel Walela testou negativo, e o laboratório Lancet, que é renomado mundialmente, todos os medicamentos que ele tomava, os médicos instantaneamente terminaram. Eles fecharam o tratamento dele. O meu nome é Ezequiel Walela. Foi curado de HIV/AIDS. Nilipohudhuria mkutano wa Bwana Nairobi Jamhuri Ground, manabii wakuu wa Mungu wakaniombea, nikarudi hospitalini kwa madaktari wangu. Ele está dizendo que ele era um paciente de HIV/AIDS positivo, até que ele foi numa reunião no parque de Jamburi, em Jamburi Grounds, e quando o homem de Deus decretou cura, ele foi curado, ele começou a se sentir bem. E ele está agradecendo ao Senhor Deus e ao seu profeta. E quando veio, devido à gravidade desta cura, diretores sêniores de serviços médicos e médicos consultores muito sêniores e HIV/AIDS especialistas, todos correram para a casa dele. Os médicos mais sêniores, os consultores mais sêniores. O meu nome é Dr. Kennedy Otieno. Eu sou médico registrado no Hospital Moy em Eldoret. Eu estou atualmente na ala ANIA. Eu sou especializado em HIV/AIDS. Nós viemos a Matunda porque algo muito grande aconteceu que nunca foi testemunhado antes no campo médico. Todos nós aqui somos médicos, trabalhadores na área da saída, trabalhamos em várias clínicas através da nação. E nós viemos aqui porque nós realmente concordamos juntos que algo grande aconteceu, algo como nós nunca tínhamos visto antes. E a razão pela qual nós estamos sentados aqui é para analisar e olhar todos os detalhes deste fato para ver o que realmente aconteceu aqui. Antes de ir mais profundamente, eu quero dar as boas-vindas à doutora Rahab Lemarcoco, que vai nos dar uma breve história do paciente que nós estamos examinando. Meu nome é doutora Rahab Makoko, com 20 anos de experiência. Eu treino treinadores de HIV/AIDS para tratamento dessa enfermidade. Ezequiel foi trazido ao centro de saúde, ele foi já colocado no tratamento.
Ele tinha diarreia constante que não se resolvia com nenhuma medicação. Ele era muito fraco. O peso era muito baixo e ele não estava ganhando peso. E ele tinha que ser constantemente internado. A mãe entrava e saía do hospital toda vez. E a criança estava muito debilitada. Então isso o colocou no estágio 4 da Organização Mundial de Saúde. O número e o nick dele é este. Ele começou o tratamento nos ARVs. O primeiro tratamento, a criança foi no Zidovudin e outros medicamentos. Mas devido à melhora, ele agora entrou em outro coquetel mais forte. Tudo está no arquivo dele e a criança continuou assim até que um dia ele voltou ao seu médico e realmente ele chocou seus médicos porque eles estavam pedindo um teste para fazer um teste novamente. E os médicos estavam dizendo, por que nós deveríamos te testar que se nós temos seus arquivos e você é HIV/AIDS positivo e você está no tratamento? Mas depois que eles disseram que tinham estado em uma reunião de oração e algo aconteceu, então o médico muito relutantemente decidiu fazer o teste. E foi um choque. Quando o teste rápido, o resultado saiu negativo. Isso os chocou demais. E eles então pediram um teste Long ELISA, que foi feito no hospital de referência, e o resultado também veio negativo. Então, os médicos decidiram fazer um teste mais elevado, o PCR do DNA PCR, e também o resultado foi negativo. Aqui comigo está o arquivo de Ezequiel. Este é o resumo que o centro de Mabúcia escreveu. Isso foi quando ele começou a passar pelos diferentes regimes e tratamentos. Então aqui está o número unique. Este número pertence somente a ele. Eles realmente escreveram todo o histórico desta criança, do tratamento, do histórico do tratamento desta criança. Aqui agora nós temos o teste ELISA. É um laboratório e o hospital de referência, o hospital escola, foi feito no laboratório deste hospital e o número de referência no laboratório é este. O resultado do teste está aqui. Foi feito no dia 24 de agosto de 2022. O teste, resultado foi negativo. Você pode claramente ver que o resultado é negativo. Então, nós temos os resultados do teste DNA-PCR do laboratório Lancet. No dia 27, os resultados vieram no dia... PCR-HIV-1 qualitative. Este é o resultado do teste quantitativo. Negativo. Clinicamente, o menino agora está muito saudável, está ganhando muito peso, ele está ativo e fazendo tudo o que um jovem da idade dele pode fazer. Então, este é um choque tão grande para os médicos, é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos olhar o assunto da HIV/AIDS para que vocês possam entender quão possível é que alguém que é HIV/AIDS positivo por mais de 10 anos da sua vida, e então se torna HIV/AIDS negativo.
My name is Agneta O meu nome é Wafula. Agneta Working Wafula. at Moise Eu Bridge Health trabalho Center as a nurse. no Centro de Saúde In Moise fact, I'm a Bridge. nurse Eu sou enfermeira. who tested Eu sou a Ezekiel enfermeira que Walela. testou They came in our Ezequiel clinic, Walela and quando I'm ele the veio one na who nossa tested clínica. us first. Então eu testei And primeiro on my e para o shocker, meu choque I found eu that descobri he was que ele HIV agora era negative. HIV/AIDS negativo. testing the child, Depois de testar a and the mother criança, told a me mãe that me disse, You are telling me mas the child você is está me negative and yet dizendo, we are taking drugs. então So ela she showed disse, me mas the você está me card dizendo que a criança é whereby negativa, mas ela está they tomando are as taking drogas. drugs at E ela me Mafuzi mostrou Health Center. documentos que ele estava So, tomando as on my drogas shock, no centro de I Mafuzi. decided again to Então, test the child for pelo the second choque, eu time. decidi Because testar I a was criança shocked. I have pela never segunda seen vez. somebody who is Eu HIV estava tão positive chocada porque eu being nunca tinha negative. visto alguém que So era when I HIV tested the second- positivo se the tornar second negativo. round, Então the eu fiz child um turned segundo again to teste. be Então, negative. novamente So o what I resultado did, foi I negativo. called my colleagues to Então come and eu check. chamei os Maybe meus I'm colegas not para seeing checar, well. porque eu disse, So I talvez eu não wondered esteja why. enxergando Is bem. it possible for Então eu somebody who perguntei, is será taking que é possível ARVs que alguém be que está negative? tomando os So I testes decided de to call my ARVs colleagues pode to se come and tornar at least negativo? check it for me. Maybe I'm not Eu seeing disse, well. talvez eu não esteja They checked and saw enxergando that bem. really Eles the child checaram has e turned to be realmente a negative. criança agora se So what tornou we did, negativo. we decided Então to nós refer decidimos Ezekiel Walela encaminhar back to where Ezequiel Walela de volta where he's para o taking the lugar drugs onde at eles tomam as Mabusi drogas Health no Center. centro de So that's why I'm Mabusi. shocked. I don't Então, know why eu fiquei chocado. this turned to Eu be não podia negative, entender por and que that's why I'm isto here. se tornou So, negativo. after É I por had isso que eu tested estou aqui. and got the test to Depois be que eu negative, testei, o teste I went veio back to the negativo, eu mother to voltei ask para a the mãe e mother what might perguntei, have happened o for que this o test que to be aconteceu negative. para este So the teste mother se told tornar me negativo? that they went in Então the ela meeting disse at que eles Jamhuri foram Ground à reunião em on 4th Jamhuri and 5th Grounds of August no this dia year, 4 e 5 de whereby agosto they were deste ano, prayed on by the aonde mightiest o poderoso prophet of the profeta Lord, do Senhor where the mightiest prophet of the orou Lord por ele, cast onde o HIV. poderoso And profeta that's do why Senhor now the amaldiçoou child a turned to be HIV/AIDS. É negative. por isso que a criança agora My se name is tornou Dominic negativo. Olecho Mamba. O meu nome é Medical Dr. Laboratory Dominic Officer. I work with Mwamba. Eu sou Department of Health Kisumu County as Eu sou Security Affairs Manager epidemiologista. and also epidemiologist. Now, as rightfully put by Assim Dr. como foi Tieno colocado earlier pelo on, Dr. Otieno HIV antes, is a big HIV/AIDS é um burden, grande not only to this peso, country, não but apenas globally. para este país, mas And, globalmente. for a long time, E por muito a cure has tempo, been tried, eles but têm up buscado to a now cura, we mas don't até have agora a nós cure não for the temos same. uma cura para Meaning essa enfermidade, every patient significando diagnosed with HIV que cada paciente is a diagnosticado death com sentence that we are com pronouncing to them. HIV/AIDS, há uma And for sentença that de morte reason, decretada para we eles. take testing Essa for é a HIV razão very porque nós seriously, as levamos much o as we teste de also HIV/AIDS muito take other tests that we seriamente. do in the laboratory Porque seriously, but outros the testes HIV talvez não test we seriamente, have to have mas very a stringent measures HIV/AIDS so nós that temos que by ter the time we are padrões telling muito someone that they are rígidos, HIV porque uma positive, vez que alguém then é it must be HIV/AIDS positive because positivo, that is a death sentence então that we vai are ser pronouncing to positivo that para particular sempre, client. porque isso é uma sentença Now, de morte in que nós Kenya, estamos dando we para o have nosso our cliente. algorithm and protocol Aqui no on Quênia, HIV nós testing, temos um protocolo and, para we testar have the HIV/AIDS. best of the best, Nós temos os test kits that we melhores are kits actively de using teste for the para rapids usar para os and all the way to rápidos e Guinea também PCR. para o For the PCR. rapid we use Para o Vitamin rápido, nós and, usamos a fast Ditamine, response, que tem uma resposta which are mais actually rápida. using immunofluorescence, Então, nós for the testing, that usamos is lateral flow. o And, princípio in that there is imunofluorescence. inbuilt control and, Então, then the nós test. fazemos o So teste. the inbuilt Então, control will be able to let us com know este whether the controle, test kit that we are nós using podemos is valid or saber not. se o So teste if que nós the estamos control line usando will not está react, válido ou then não. that test Então, is invalid se and este we'll teste actually throw it não away. está So, válido, but the nós moment jogamos it fora. reacts, Mas then no momento, definitely quando that test is reage, valid então este and can be used teste to diagnose é patients. usado, é Secondly, válido para we talk diagnosticar o of specificity paciente. and sensitivity of the test Nós, that we are na actually verdade, using. usamos, And, levamos em they are consideração all a above sensibilidade do teste. 99% E in normalmente, terms of specificity and 99% So you can be sure do teste, that the nós, test você result pode that ter they're going to give you certeza is que é very confiável, é accurate. Now, what muito we mean correto. by sensitivity Então, and o que eu quero dizer specificity? por Now, a sensibilidade? specificity of a test kit, if that test is highly kit de teste specific, then significa that que means ele é that muito test will be específico. giving Significa you que aquele true teste positive vai te results. dar And resultados if a test positivos. kit is highly Se um sensitive,
teste, tinha um kit de teste
altamente sensível, ele vai te dar o teste negativo. É disso que nós cuidamos aqui no Quênia. Como vocês ouviram, a doutora Raab, este cliente, na verdade, depois que ele frequentou a reunião e ele voltou e se apresentou aos médicos e o teste foi feito, normalmente nós começamos do básico, do teste rápido, até chegar no PSR, que é feito no laboratório Lancet. O laboratório Lancet é um laboratório de calibragem mais elevada. Os testes, resultado dos testes que eles te dão é autêntico. Então você pode pegar uma amostra e ir para qualquer laboratório globalmente, você vai ter o mesmo resultado. Por que isso é assim? Este é um laboratório que é acreditável, ele é considerado um laboratório confiável. Então, a pessoa que está fazendo o teste tem que ser qualificado. Quando essa pessoa trabalha neste laboratório, ele tem que ser competente. Então, este laboratório atribui competência àquele médico, porque ele vai liberar algo que é óbvio. Número 2. Porque eles seguem cada passo muito cuidadosamente, a ponto de que o resultado que sai é correto. Número 3, nós falamos do equipamento que eles usam. O equipamento que eles colocam no contrato de serviço. Este equipamento é testado e é sempre tem correta manutenção. Então, o tema, então, a forma como eles fazem a validação é autêntica. Número 4, o reagente que eles usam também tem que ser reagentes que são potentes, que são obviamente dentro da data da data da expiação. Então, para que o resultado possa ser exato. Então, quando um resultado sai do laboratório Lancet, este resultado não é duvidado por ninguém globalmente. Então, é por isso que essa discussão que nós estamos tendo hoje é uma coisa muito grande para o mundo inteiro olhar. Muito obrigado. Então, isso significa que uma vez que você é diagnosticado HIV/AIDS positivo, isso é para toda a vida. Então, os padrões que são determinados nos laboratórios não pode deixar nenhuma lacuna para que nós tenhamos falsos resultados positivos. Não é possível, porque é uma sentença de morte. O médico agora, doutora Catherine Ongoi, aposentada, diretora adjunta de serviços médicos, pediatra. Tenho sido uma médica pelos últimos 44 anos e uma pediatra por 38 anos. Uma vez que uma criança é confirmada HIV/AIDS positivo, a primeira coisa a ser feita é para esta criança ter acesso ao serviço médico para ver se essa criança ela é adequada para os ARVs. Então, essa criança passa por exame, checando o status nutricional dela e ver se ela tem infecções que sempre acontecem. Depois que eles descobrem tudo isso, então vocês vão fazer mais profundas investigações, porque essa criança vai fazer um tratamento longo por toda a sua vida. E esse tratamento pode afetar alguns parâmetros do corpo da criança. Então você tem que sentar, porque é um tratamento para uma vida inteira. Então os parentes e os guardiões, eles têm que estar instruídos. Então nós instruímos os pais. O que é HIV/AIDS? Quais são os efeitos de HIV/AIDS? E a prognose? Qual é o prognóstico dessa enfermidade? Então, quando a criança começa nos ARVs específicos, ela vai ter que tomar isso por todos os dias da sua vida. Então, quando começa o tratamento, esta criança vai estar tomando drogas todos os dias, uma vez que ela
é testada positivo, o teste de anticorpos também é positivo. Então, é muito chocante que Ezequiel, que tinha sido HIV/AIDS positivo, agora, mas com vários testes agora deram positivo, deram negativo. Nós precisamos entender isso hoje. HIV/AIDS. Um paciente é curado com um único comando, então se torna negativo. Meu nome é Dr. Koromo Kochei, eu sou diretor de serviços médicos e anteriormente eu era o coordenador do programa da AIDS para a NASCO. Este é o programa do governo para lidar com a pandemia do HIV/AIDS. Mas este caso de Isaac Walela, sendo uma criança, a maior parte das infecções, as crianças que são infectadas pelo HIV/AIDS, normalmente eles são infectados pela mãe. Então é o caso de Ezequiel. Quando o vírus da HIV/AIDS entra no corpo humano, como o doutor colocou, sério, ela ataca as células vermelhas do corpo. Depois de atacar essas células, o vírus da HIV/AIDS, eu não vou entrar em detalhes, mas há vários aspectos. Então, o que o vírus da HIV/AIDS faz é ter certeza que ele entra no núcleo das células e ele se integra dentro do DNA onde as células são fabricadas. Então, uma vez que você é HIV/AIDS positivo, você será positivo para sempre. Não tem como reverter, como a médica disse. Uma vez que você é HIV/AIDS positivo, você será positivo para toda a vida, porque esta integração do vírus na célula é definitiva. Então, uma cura como essa é um novo fenômeno, é uma maravilha. Nós nunca passamos, nunca encontramos nada assim. Obrigado, médico. Obrigado, doutor. Você deixou muito claro que a HIV/AIDS ele conquista o genoma humano e lá ele deixa uma marca definitiva, significando que o vírus vai residir neste ser humano até este ser humano morrer. Muito obrigado. Porque baseado neste entendimento, torna-se até mesmo difícil para nós entendermos e assimilar dentro de nós o fato de que um indivíduo que é HIV/AIDS positivo hoje, e algum tempo depois, ele é achado HIV/AIDS negativo. Nós temos o nosso médico aqui, Dr. Red Moy, que vai nos dar uma chance com o Dr. Brian, para que ele possa também fazer um comentário a respeito da HIV/AIDS. HIV patient care in their day-to-day practice. Então, nós vamos permitir que o senhor faça um comentário enquanto continuamos com essa discussão. Meu nome é Dr. Reddy Moy Kibet. Eu trabalho no hospital Moy Teaching. Quando nós damos aos pacientes esse tipo de droga, não há nenhum dia em que nós damos esperança de que nós estamos curando a sua enfermidade. Na verdade, nosso alvo é simplesmente reduzir o peso do vírus. Então, a razão pela qual esse paciente toma as drogas, eles sabem que nunca, jamais, eles serão curados. Essas drogas são apenas para ajudá-los a viver uma vida melhor com a sua enfermidade. Então, para você mudar o status do HIV/AIDS, você tem que mudar todo o status do corpo. Até mesmo a medula, todo. Isso é uma impossibilidade total. Você tem que mudar todo o sistema de células do corpo. Então, isso é uma maravilha. Nunca ouvimos sobre isso. Nós viemos porque é um grande espetáculo, uma grande maravilha. Alguém que foi diagnosticado na infância como tendo HIV/AIDS
condemned to live with the positivo HIV and AIDS e virus que for the viver rest of his condenado com life. este vírus por Now we toda a are sua getting a vida, different agora está report. tendo um And this relatório report comes diferente. from none E other este than Lancet, relatório which is vem one of de the ninguém best mais do que o laboratories laboratório in the world. Lancet, And que é um so, dos melhores laboratórios that, do mundo. we have Então, come por here causa disso, nós as a viemos group of aqui como um doctors grupo de to come médicos and witness para and vir e discuss about this testemunhar e matter discutir together, este so that assunto we may juntos, also para try que to nós possamos understand também what is this tentar that has entender happened o que in é this isso que age and era. aconteceu nesta era. O meu nome é Dr. Brian Odhiambo, eu sou um médico oficial no hospital em Kisii. Eu trabalho no monitoramento de HIV/AIDS. A razão pela qual eu vim é porque eu ouvi a respeito deste caso que nós nunca tínhamos visto durante o nosso treinamento e prática como médicos. E o testemunho do caso de Ezequiel, que era HIV/AIDS positivo, agora é negativo. Isso que aconteceu é muito chocante para mim como médico. É por isso que eu vim como parte desta equipe para examinar, porque isso possivelmente pode ser a solução pela qual nós estamos procurando. Muito obrigado. O meu nome é Joseph Ambuka. Eu sou um oficial clínico no Hospital Moi Teaching. Então, eu vim aqui, ele é um especialista em HIV/AIDS pediátrico. Eu vim hoje por causa do caso de Isaac Walela. Eu trabalhei na seção pediátrica do tratamento de AIDS e isso é realmente uma maravilha. A razão principal pela qual vim aqui hoje é para confirmar e descobrir mais a respeito deste caso do qual nós estamos lidando, Ezequiel Walela, 14 anos de idade. Então, nós estamos muito surpresos como fraternidade médica que este médico pode chegar no ponto que uma criança que chega ao ponto de se tornar negativo, o paciente, ele toma 2 doses, 2 vezes por dia. Ele toma esse coquetel, esse ARV, 2 vezes por dia. Então, este paciente está tomando essas 3 drogas, que é 1 vez por dia, para estar bem. Então, para mim, eu estou muito surpreso, porque não importa o regime no qual nós colocamos o nosso paciente, seja primeiro ou segundo, eu nunca vi um paciente que chegou no lugar onde ele se tornou negativo. Então é realmente espantoso. Muito obrigado, Dr. Kennedy. Muito obrigado, Sr. Yambuka. Você está dizendo que por mais que nós tentamos brincar com qualquer você tem todas as informações. Quando chega no final, quando tudo foi feito, nunca, jamais você viu um caso que se tornou negativo. Na verdade, eu trabalho no lugar, nessa clínica que é a maior clínica de tratamento da AIDS no Quênia. Nós temos mais de 5.000 pacientes. Nós temos um modelo 1 para crianças. Nós temos várias unidades para adultos. E como eu disse antes, adolescentes, eles são uma categoria especial. Nós colocamos para eles na sua própria clínica. Então, a clínica... Então, aqueles que ainda não atingiram 13 anos de idade. Então, o paciente, depois de todo este tratamento, é impossível ele se tornar negativo. Na verdade, não há nenhum tratamento que possa transformar um paciente de positivo em negativo. Você deixou muito claro que não há nenhum tratamento, nenhum ARV, nenhum tratamento que está disponível para os pacientes que estão sendo cuidados. Nunca estes medicamentos transformaram alguém positivo em negativo. Meu nome é Dr. Festo Musoni. Eu trabalho para o governo do Quênia como um clínico, um oficial clínico. No caso de HIV/AIDS, eu me lembro muito bem.
que eu comecei a trabalhar com a NASCOP por 2 ou 3 anos antes de me tornar um oficial do governo. Quando eu comecei com a NASCOP, tudo que a NASCOP coloca disponível, tratamento para as mães grávidas, aconselhamento. Nós temos muitas metodologias que poderiam ser usadas, pelo menos para ajudar essas pessoas, mas creiam-me, nenhum deles nunca curou HIV/AIDS, que ainda permanece um problema até agora. Pelos últimos 13 anos, eu tenho estado praticando como oficial clínico. Todas essas intervenções, todo o dinheiro que é injetado, tudo que acontece dia e noite para tentar encontrar uma solução, nada como cura ou ser sarado pode ser mencionado. Mas é muito bem surpreendente que o fenômeno que nós não podemos acontecer aconteceu em Matunda. Ezequiel Walela, 14 anos de idade, que está fazendo os tratamentos AR desde os 2 anos de idade até agora tornou-se negativo. E isso é para isso que nós viemos descobrir aqui hoje como que isso aconteceu. Pode ser verdade que há uma solução, mas os governos e os mundos e todos os outros poderiam se fazer de surdos? Há uma solução, mas todo mundo e os sistemas de saúde mundial se tornam surdos? É por isso que nós estamos aqui para descobrir como é possível que Ezequiel se tornou negativo depois de ser comprovado positivo. Muito obrigado. O senhor colocou uma pergunta de $1 milhão. Poderia ser verdade que a solução está aqui conosco, mas nós decidimos ficar surdos à solução? Ainda olhando os programas, nós temos aqui o doutor... Senior Deputy Director diretor of Medical adjunto Services, de serviços médicos, Dr. Toromo, que também esteve envolvido com os muitos programas de HIV/AIDS, inclusive da NASCOP, que é o ápice de todos. Eu estava coordenando as atividades dos programas da NASCOP em nível da província. Quando a pandemia veio ao país, no ano de 1983, nós começamos a tomar medidas de intervenção. Foi quando o programa da NASCOP foi formado. Então, primeiro foi como o Dr. Faustin disse, a NASCOP fez várias intervenções, inclusive o teste de HIV/AIDS e aconselhamento, a prevenção da transmissão da mãe para a criança do vírus, o programa de retrovirais, terapia retrovirais, muitas intervenções foram colocadas no lugar. Mas eu quero dizer isso, todas essas intervenções, o objetivo era mitigar o impacto socioeconômico do HIV/AIDS na sociedade. Mas nós continuamos constantemente inscrevendo pacientes para o tratamento da AIDS. E o que é necessário para... Em todos os pacientes inscritos, desde que nós começamos o programa e os que permanecem nos programas, nenhum se tornou negativo, a não ser aqueles que saíram do programa porque morreram. Então, não há uma solução para essa enfermidade da HIV/AIDS. Esta é uma relação onde nós ouvimos agora que há uma intervenção divina, onde alguém faz uma intervenção. Então, nós queremos agora focar nesta área, porque parece que esta área agora está dando uma solução permanente. Assim como o senhor colocou, será possível que nós temos uma solução? Já temos uma solução aqui? Então, essa é uma oportunidade para nós, porque nós sabemos que atualmente, enquanto falamos, há muita pesquisa acontecendo em todo o mundo. Então, todos estão tentando fazer pesquisa para encontrar a cura para essa enfermidade, mas não há cura. Mas quando nós encontramos uma intervenção como essa, eu, como um diretor de programa, eu realmente quero fazer mais investigação sobre a mesma coisa. Doutor. Obrigado, doutor Toromo, sênior. Este é o médico sênior e consultante. Ele
é um consultor muito sênior. Das muitas coisas que vocês falaram, o que eu entendi é que nestes programas você somente se acha inscrito, mas você nunca liberou um paciente vivo. Você somente libera um paciente do programa quando ele morre. Então, é tão difícil até mesmo entender. Porque nós estamos aqui para falar a respeito de um paciente que foi liberado do tratamento. Ele foi dispensado do programa. E os testes laboratoriais, inclusive o mais elevado dos mais elevados laboratórios, Lancet, que confirmou que Ezequiel Walela tornou-se HIV/AIDS negativo. De fato, nós falamos tanto a respeito de HIV/AIDS e as coisas que nós falamos são as coisas que nós sabemos. E nós queremos mudar do conhecido para o desconhecido. Há coisas nas quais nós não colocamos o dedo, mas nós podemos confirmá-las e podemos confirmá-las cientificamente. Que Ezequiel Walela, que era HIV/AIDS positivo, que estava inscrito no programa de tratamento, que estava no tratamento regular. Então, o fato de que Isaac Walela tornou-se HIV/AIDS negativo, eu quero permitir que o Dr. Sênior Odago faça aqui uma declaração de como é possível que hoje o Walela, que era positivo, tornou-se HIV/AIDS negativo. O meu nome é Dr. Amos Odago, eu trabalho com a Unicef. Eu atualmente estou conduzindo um programa em Kisumu que lida com câncer e HIV/AIDS. Hoje nós temos um caso aqui de um menino pelo nome Ezequiel, que era HIV/AIDS positivo, agora tornou-se negativo. Isso é uma maravilha, isso é um fenômeno, isso nos fez pensar aqui. Nós estamos usando muitos fundos para conseguir uma cura, mas então nós ouvimos que alguém que era HIV/AIDS positivo e agora hoje tornou-se HIV/AIDS negativo. Isso é algo que nunca se ouviu dentro dos praticantes da medicina. Nós nunca encontramos um caso como esse. Então isso nos fez vir aqui e olhar para isso. Quem fez com que esta pessoa se tornasse negativo, porque isto é algo que nós nunca ouvimos. É por isso que nós viemos aqui para vir e checar e ver o que aconteceu, porque isso é uma maravilha por si mesmo. Certamente isso só pode ser um milagre. O meu nome é Sara Nassiloli. Eu sou uma enfermeira oficial do Hospital Moi. Eu estou no serviço pelos últimos 32 anos e com certeza hoje este fenômeno que está se desdobrando aqui, confirmando que Ezequiel Walela, uma criança que foi diagnosticada HIV/AIDS positivo, e hoje nós podemos ouvir a história de que ele tornou-se HIV/AIDS negativo. Certamente isso é algo que eu nunca ouvi na minha prática como enfermeira. Então é uma maravilha, tem que ser um milagre que somente Deus poderia ter feito. Muito obrigado. Breaking News: HIV/AIDS curada. Well, my take on this case, it is really shocking. A minha visão deste caso é muito chocante. Nós nunca vimos nenhum paciente tornar-se negativo, mesmo com todo o avanço da medicina, até mesmo os novos VRs que estão no mercado. Nós temos agora o injetável que está em teste. Mas nós nunca vimos, até mesmo na terceira linha, onde o paciente é colocado até em 5 ARVs, 5 coquetéis. Depois de fazer testes de sensibilidade à droga, os pacientes que tomam essa dose maior nunca se tornaram de positivo para negativo. Então isso é uma grande maravilha. Então o Senhor Deus do céu deve ter feito algo
para realmente deletar o vírus do sangue de Ezequiel Walela e até mesmo da história, do histórico de vida deste menino. Nós sabemos que se o HIV entra no DNA, então o Senhor deve ter deletado isso. Isso significa que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deve estar falando conosco. Deve haver uma mensagem mais profunda do Senhor que está falando conosco. Que nós devemos, os médicos, seguir este poderoso profeta do Senhor, porque Deus deu a eles até mesmo o poder para amaldiçoar HIV/AIDS. Como um clínico sênior por 15 anos, eu vi, eu vejo nos programas de intercâmbio que eles fazem com a Universidade de Indiana, nunca ninguém se tornou negativo. Trabalho com a NASCO já há muitos anos e nunca vi nenhum paciente positivo que tornou-se negativo. Eu estou no governo agora e nunca vi acontecer em nenhum lugar. Eu trabalho com outros programas e eu digo, eu nunca vi. Para mim, o ponto central é esta associação de Ezequiel Walela com os dois mais poderosos profetas do Senhor através da reunião em Jamboree Ground deve agora em toda a terra, mostra que todos em toda a terra devem ter uma associação com os poderosos profetas do Senhor para conseguir mais soluções para todos os problemas que o mundo está enfrentando agora. Este médico disse que esta cura impossível deve-se ao fato de que Ezequiel Walela tem uma associação está associado aos mais poderosos profetas do Senhor. Então, como médico, ele diz que agora todo este mundo, toda a terra, todos os médicos devem agora procurar ter uma associação, se associar com estes poderosos profetas. Isso é um milagre, é um milagre. Então, isto é chocante e eu estou testemunhando para o mundo. Esses são servos do Senhor, por favor, ouçam-os. Eu quero dizer que a medicina, apesar do seu avanço em termos de tecnologia, medicação, especialização, eles não foram capazes de mudar nenhum único paciente de HIV/AIDS positivo para negativo. Então, o que eu posso dizer é isso. Há um poder superior aqui, há um poder além do poder da medicina. E se há alguma pesquisa que deve ser feita globalmente ou em qualquer lugar, com respeito a HIV/AIDS, este é o lugar para começar, porque é aqui onde há evidência baseada na informação. Muitas pessoas sofreram por muito tempo. Nós precisamos de uma cura permanente. A terapia retroviral pode apenas amenizar o progresso da enfermidade, mas não pode trazer cura permanente. Mas agora nós entendemos que há um poder que é superior na medicina, que é capaz de deletar HIV/AIDS do núcleo da célula. Algo muito astronômico aconteceu, algo muito lindo, que deste dia em diante há muita esperança para o povo infectado de HIV/AIDS nesta nação e em todo o mundo. Vamos seguir isso até que todos os nossos pacientes estejam fora dos tratamentos. Nós temos os arquivos e documentos de quando Ezequiel Walela era positivo, nós temos os registros e os documentos, o registro e agora o registro quando ele agora é negativo. Clinicalmente também, todo sintoma e sinal de HIV/AIDS desapareceu. O Walela foi curado por um poder divino. Isso é uma maravilha. Obrigada. HIV/AIDS sendo um assunto genômico, totalmente, não há tratamento, não há medicamento, não há cirurgia, nenhum procedimento conhecido pela ciência que pode mudar o indivíduo de ser HIV/AIDS positivo
para ser HIV/AIDS negativo. Então, uma vez que você foi infectado com HIV/AIDS, quer como criança ou adulto, isso espera que vai ser o seu status permanentemente. Mas quando olhamos o caso de Ezequiel Walela, como nós temos agora aqui conosco, de fato nós podemos submeter que isto que nós estamos vendo e testemunhando em Matunda hoje é um milagre. Não é alcançado pela mão de nenhum homem, porque nós sabemos que o Walela declarou claramente que ele foi à reunião em Jamhuri Park e ele esteve lá naquela reunião que foi presidida pelos mais poderosos profetas do Senhor e foi pela oração e intervenção dos mais poderosos profetas do Senhor que Ezequiel Walela tornou-se HIV/AIDS negativo agora, significando que o vírus que estava sentado profundamente lá no DNA dele, capturando todos os órgãos, o fígado, os olhos, os intestinos, as células sanguíneas, cada parte do corpo de Ezequiel Walela estava submetido, estava dominado pelo vírus. E isso agora foi renovado pelo poderoso poder dos poderosos profetas do Senhor. E eu posso realmente testificar que o Walela agora é uma nova criação de Deus que foi trazido para nós através da intervenção dos mais poderosos profetas do Senhor. E de fato todos nós concordamos como fraternidade médica, vindo de vários lugares da nação, que nós nunca vimos e nunca testemunhamos e nunca vimos uma cura como essa, um milagre como esse. Então nós só podemos dizer que isso é obra de Deus. Muito obrigado. E celebrações romperam em Matunda e toda a cidade parou. AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi destruída! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi destruída! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! Jesus! Glória! Poder! O sangue de Jesus curou HIV/AIDS, deletou completamente do corpo de Ezequiel Walela. AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! AIDS foi curada! AIDS foi deletada! Na cidade onde todos o conheciam, todos sabiam o problema dele. E totalmente confusos e chocados até o mais profundos, os diretores de serviços médicos e os especialistas em HIV/AIDS, inclusive os médicos sêniores da NASCOP, todos os médicos mais sêniores permaneceram buscando e coçando a sua cabeça em temor e tremor enquanto se perguntavam a si mesmos, faziam-se muitas perguntas e faziam telefonemas para os seus colegas através do país em choque. E então eles decidiram publicamente retestar Ezequiel Walela, o status da AIDS de Ezequiel Walela, para reconfirmar esta chocante maravilha. Antes de sair da sua casa, onde Ezequiel Walela mora em Matunda,
Então, nós estamos olhando o assunto de HIV/AIDS, então nós chegamos a uma conclusão que é impossível que um indivíduo que testou HIV/AIDS positivo possa, depois de algum período de tempo, tornar-se HIV/AIDS negativo. Mas aqui está Ezequiel Alela com a seta vermelha, este jovem que nós estamos discutindo, e ele é aquele que foi diagnosticado HIV/AIDS positivo. Aproximadamente por 10 anos ele esteve em tratamento, recebendo medicamentos retrovirais, mas até agora ele ainda é HIV/AIDS negativo. Isso é uma coisa muito grande e intrigante. Eu quero que vocês façam as suas observações a respeito da discussão que está acontecendo. Por favor, o que vocês acham que pode ter acontecido com o caso de Ezequiel Alela, como você vê agora? Eu apenas confirmo que isso é uma maravilha, isso é um milagre. Mais tarde nós falamos a respeito de quão irreversível é a infecção da HIV/AIDS. Nós falamos da integração que normalmente acontece quando alguém é infectado. Então, para nós ver um caso que foi revertido de positivo para negativo é uma maravilha. Este poder é mais superior do que a medicina, porque na medicina, na nossa prática, nós não podemos alcançar isso. Então, eu quero dizer que esta é uma intervenção sobrenatural de Deus e nós precisamos deste poder. Há tantos casos como esses que estão sofrendo. Nós gostaríamos de repetir o teste de Ezequiel, porque ele é menor e foi pedido que nós repetíssemos o teste. Então, nós fomos adiante e fizemos o teste, porque este teste, nós estamos diante das câmeras, então é importante para vocês também nos permitir que nós façamos este teste